Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero começar com uma passagem da Sagrada Escritura que eu recebi na minha juventude. Não é que eu não seja jovem hoje, mas eu estava em plena minha juventude. E eu quero dizer especialmente para você, jovem, que está aqui. Eu quero dirigir a minha palavra a você, jovem. Onde estão os jovens que estão aqui? Isso. Especialmente a você que o Senhor me coloca no coração e do coração para a boca, para tirar todo o medo e toda a insegurança do seu coração quando se fala em entregar a vida para Deus, vivendo em comunidade, no masculino e no feminino. A sadia convivência. E a sadia convivência cabe para todos nós, para todas as idades. Onde estão os jovens adultos aqui, hein? Então, é a sadia convivência para todos nós. Deus nos chama à santidade, Deus nos chama ao enriquecimento, à complementariedade, homem e mulher vivendo em sadia convivência. Na minha juventude, quando eu me converti para Cristo, eu recebi um dia do Padre Jonas um cartão, desses cartãozinho de mensagem, e ele escreveu atrás deste cartão o seguinte: antes que no seio fosses formado, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Aí replicou o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não temas, diz o Senhor. E esta palavra ficou guardada há muitos anos nas minhas pastas. Quando Deus diz a mim: antes, Luzia, que você fosse formado, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado. Nós estamos no mês vocacional. E eu louvo a Deus, porque o Halel caiu exatamente nessa data, onde a igreja vem fazer um apelo a todos nós sobre a nossa vocação. Nós somos chamados por Deus a uma missão. Quando eu recebi esse cartão, eu jamais podia imaginar numa canção nova como hoje, gente. Há mais de 30 anos atrás eu recebi esse cartão. Quando o Senhor dizia para mim: não diga, Luzia, que você é uma criança. Não diga que você não tem condições. Não diga que você não é preparado. Não diga que você não é capaz. Porque eu vou enviar você. Parecia uma piada para mim naquela época. A Lolita está aqui. Vem aqui, Lolita, eu não posso deixar. Eu preciso de você aqui. Vem cá, querida. Deixa a sua bolsinha aí. Gente, essa é a mulher do Halel. E eu quero, mais do que nunca, amá-la, honrá-la de todo o meu coração. Vamos aplaudir. Vocês conhecem a fundadora do Halel?
é essa mulher. Eu estive no primeiro Hallel, a Lolita. E eu quero louvar a Deus pela sua presença, Lolita. Quem diria que hoje a Canção Nova, nessa data, estaria fazendo o primeiro Hallel. Quantos Halléus nós já temos? Esse ano é 21. 21, gente. Está atingindo a maioridade com o primeiro da Canção Nova. Vamos aplaudir. A Lolita também hoje vai falar a nós, numa das tendinhas, a respeito de Nossa Senhora. Eu vou estar lá, viu? Com a graça de Deus. Mas eu dizia que quando eu recebi essa palavra, era um cartãozinho. Como você recebe tantos cartãozinhos de mensagem, seus amigos, seus companheiros, alguém que você quer bem, você guarda aquele cartãozinho. Somente que essa palavra caiu no meu coração como uma flecha. E eu ria mesmo, eu pensava comigo, imagina, quem sou eu? Eu era uma viúva jovem e acabava de ficar viúva, com 23 anos. Era, assim, desacreditada. A Lolita está aqui e eu já quero dizer uma passagem, não sei se você se recorda, num congresso nacional em Itaici, quando eu estava ajoelhada na capela, rezando, na oração da manhã, eu usava, assim, camiseta bem curtinha, roupa bem curtinha, e eu fiz assim, ela não deve nem lembrar. Ela chegou, puxou a minha camiseta atrás e falou assim, Lu, cuidado, arruma sua roupa. Você não se recorda? Ali você já estava cuidando do meu masculino, do meu feminino, Lolita. E isto, nem havia ainda comunidade Canção Nova. Então, eu posso dizer que com esta passagem da Sagrada Escritura, Deus foi a mim e já me selou, dizendo, olha, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ali, no ventre da sua mãe, eu já havia consagrado você. E eu não quero perder tempo aqui. Todos somos consagrados. Você que está vindo pela primeira vez num encontro como Hallel, ou quem sabe você que nunca se achava chamado a alguma coisa para servir a Deus, hoje o Senhor está trazendo a você esta palavra através do meu testemunho. Você que diz, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar, eu nem sei pregar, eu nem sei anunciar o Evangelho, eu sou tímido, eu gaguejo, eu não tenho capacidade de nada. O Senhor está dizendo, não, Luzia, não faça isso, porque sou eu que te consagrei. Sou eu que constituí no ventre da sua mãe. E sou eu que vou te enviar. E aí, gente, eu digo para vocês, a palavra de Deus se cumpriu. E eu posso dizer que, sem nenhuma capacidade humana, eu estou aqui hoje, falando para vocês. Imagina se eu podia imaginar que eu ia ver o seu rostinho um dia. Mas eu dei crédito em Cristo. Eu dei crédito para os rudimentos da palavra de Deus que eu recebia. Porque aos trancos e barrancos eu fui perseverando. Não tenha medo de perseverar. Não tenha medo quando você está caído na sua sexualidade, na sua afetividade, na sua vida de família, nos seus estudos. Ou você está cambaleando sem forças, desanimado, porque as suas coisas não estão dando certo. Continue, com vontade ou sem vontade. Eu peguei aquela bênção da minha primeira conversão, e eu não saí do lado da companhia de um homem de Deus. Isso é outra coisa que eu quero trazer para você. A Sagrada Escritura diz assim, que quando você encontrar um homem sábio,
Não deixe de ficar na soleira dele. Fica ali, na soleira da sua porta, para que você possa estar ao lado deste sábio e ouvir e fazer vivência do seu testemunho. Pois eu fiquei na soleira do Padre Jonas. Onde o Padre Jonas ia com os jovens ou com os adultos, lá ia eu. Com as minhas dificuldades. Eu era viúva nova. E quantos vinham na minha cabeça, nos meus ouvidos, dizer: olha, você, Luzia, precisa casar de novo, você precisa de sexo. Você já experimentou o sexo, Luzia. Você sabe o que é isso? Quem experimentou o sexo não sabe ficar sem ele. Você precisa casar, você tem capacidade para casar, você é uma moça bonita, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Eu não sei nem onde achavam beleza ou inteligência. Mas a verdade é que me jogavam, me lançavam. Você tem que sair, você tem que ir para as noitadas, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Me davam todos os tipos de receita. Somente que Deus, Ele me atraía para o seu coração. Eu me recordo, quando eu fazia faculdade de serviço social, eu tinha uma turma que gostava de acampar especialmente na beira dos rios, nessas fazendas. E ali tinham, vocês imaginam as noitadas com cerveja, com vinho, com outras bebidas, outras coisas que rolavam. E nós acampávamos e eu ia junto. E quando as minhas colegas ofereciam essas coisas que vocês sabem que oferecem para todo jovem, eles já me colocavam à parte e diziam: não, a Luzia é com Cristo, por Cristo, em Cristo. E eu vou dizer, eu era melhor do que aqueles jovens? Não. Deus já havia me guardado. Olha para a sua história. Quantas coisas o Senhor já defendeu você. A palavra que está me vindo é esta: defendeu você. Te pôs à parte por caminhos que você depois iria se arrepender, na sua castidade, na sua afetividade, na sua vida de família, no seu testemunho. De repente algo aconteceu que livrou você. Deus arrancou você. Porque não só o Senhor chamou a mim para ser consagrada, para me enviar, mas também Ele chamou para cuidar. Deus é amor. Quando nós nos voltamos para Ele, como nós que estamos aqui agora, o seu amor nos persegue. E a força do seu Espírito Santo vem sobre a nossa fraqueza. É por isso que nós não precisamos ter medo. Pelo contrário, temos que ser valentes. Se é uma graça que nós precisamos pedir para o Espírito Santo, na nossa busca da nossa vocação, desta graça de vivermos a sadia convivência, é a graça da tenacidade. Hoje só persevera, hoje só permanece em Cristo, e no testemunho quem tem a graça e o dom da coragem, da tenacidade, de seguir em frente, mesmo percebendo em si a humanidade velha que quer arrastar, que quer dominar, que quer prender, que quer nos tirar dos caminhos de Deus. E eu fui ao lado do Padre Jonas, ora ao lado do Padre Jonas, ora ao lado dessa turma de assistentes sociais, psicólogos que saíam para passear juntos. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que a própria força do testemunho me arrastava mais para as companhias cristãs. Para os rapazes, para as meninas que tinham o mesmo ideal que eu. Eu fui percebendo que o meu ideal era Cristo. Que não eram mais aquelas coisas
dos meus companheiros da faculdade. Embora eu amasse a minha profissão, eu sou assistente social, eu amasse os mais carentes, eu queria me prestar a servi-los, mas a vontade de Deus para mim era a minha santificação. Não tem como falar de masculino e feminino sem tocar em santidade. Sem tocar em santidade. E é aí que o Senhor foi realizando em mim maravilhas. Em 1977, o Padre Jonas fez o apelo: quem queria viver em comunidade? Quem estava disposto? Assim, era uma sala de palestra, como essa tenda, mais ou menos, só que eram mais ou menos umas 120 jovens. E o Padre Jonas disse assim: olha, nos tempos em que nós estamos, Deus precisa contar com o jovem. Deus precisa contar com o leigo. Deus precisa contar com moças e rapazes que estejam dispostos a dar a sua vida para Ele, a serviço da evangelização. Quem aqui está disposto a dar 1 ano da sua vida para Deus? Deixar pai, mãe, deixar faculdade, como se fosse para o exército. Deixar namoro. E aquilo estremeceu aquela galera que estava ali. Estremeceu os jovens, porque alguns namoravam, outros tinham medo de sair do emprego, outros tinham receio do que podia acontecer com eles. Mas o Senhor, Ele convenceu os corações. E, no ano seguinte, nós estávamos vivendo em comunidade. Moças e rapazes, homens e mulheres, para evangelizar. E foi a grande graça. Por quê? Porque se hoje nós temos, até posso dizer com humildade hoje, tantas comunidades no Brasil, comunidades de vida, comunidades de aliança, é porque o Padre Jonas teve a coragem de chamar moças e rapazes para viverem juntos. Com um único ideal: Cristo, evangelizar. Somente que quando nós começamos, nós vimos que não era fácil. Você percebe no seu grupo, na sua comunidade, que não é fácil. Quando nós vamos tratar da nossa história de vida, porque todos somos machucados. Quando nós falamos de masculino e feminino, não falamos só na área da sexualidade e da afetividade. Até as diferenças entre um e o outro. É preciso deixar que a sua história seja curada por Deus. A sua história de vida. Desde o nascimento, desde antes de você nascer, quando você foi formado, eu já te conhecia, diz o Senhor. E essa história de amor com Deus, Ele quer curar. Você veja, você que namora, a diferença de você e sua namorada. Você que é casado, que está aqui, a diferença de você e sua esposa. Imagina uma comunidade. Uma comunidade de leigos, sem nenhuma experiência na época de vida religiosa, porque nós não fomos chamados para ser uma congregação religiosa, como as tradicionais, que são belíssimas. Mas nós fomos chamados para esse sopro novo do Espírito. Por toda a igreja estão nascendo comunidades como as nossas. Homens e mulheres, leigos, celibatários, sacerdotes, casados, solteiros, para a evangelização. Então, a nossa história de amor com Deus precisa ser curada. Curada a afetividade, liberta a nossa sexualidade, a vida em família. Veja bem, eu me recordo quando nós fomos viver em comunidade, e até hoje. Nós chegamos de famílias totalmente diferentes. E temos feridas profundas,
ora na minha feminilidade, ora na masculinidade do outro. E aí que entra a graça dos carismas, da cura interior, do se aplicar na palavra de Deus. Aí que entra a importância de nós levarmos a sério a nossa história. De levarmos a sério quando uma ferida nos toca, quando alguém machuca você. É um sinal que você não pode pôr apenas um band-aid aí. É preciso tratar dessa ferida. É preciso tratar. Quantas machucaduras nós temos na área da nossa afetividade. Muitos pais que abandonaram seus filhos. Está aí uma ferida do filho que foi deixado pelo seu pai, na infância, na juventude. Brigas dentro de casa. São feridas que foram, assim, machucando aquela mulher nova que precisa vir à tona. Aquele homem que Deus quer que venha à tona. Por isso que comunidade é uma grande bênção para nós sermos burilados. Porque viver em família, ali já é irmão, irmã, é pai, é mãe do mesmo sangue, a gente já tem que se suportar. Mas quando é comunidade, você suportar o outro, ou ser suportado, porque geralmente a gente pensa que somos só nós a suportar os outros. Eu tenho que suportar fulano de tal. Mas você já pensou o fulano de tal suportar você? Hein? Imagina, pergunta para outra pessoa aí. Imagina o que é ser suportar a mim. Hein? Suportar no sentido concreto. Aquele que ronca. Tem gente que até o espirro dela nos irrita. O cheiro da outra pessoa, quando vai dar o abraço da paz. É o abraço da paz. Mas imagine. Gente, tudo isso está dentro da convivência, da comunhão, do masculino e do feminino. E aí que está a beleza da obra nova que Deus está fazendo nos nossos tempos. E ninguém pode estar por fora desta obra. Nenhum de nós podemos estar fora dela, porque Deus está chamando. Nesse tempo em que estamos, o Senhor tem urgência. Urgência. Ele está chamando, Ele está atraindo. Se há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando nós vivemos a nossa experiência do batismo no Espírito Santo, os primeiros aqui no Brasil, e começaram a surgir as novas comunidades, como salvação para o nosso povo, onde nós experimentamos, pela renovação carismática católica, que é uma bênção na igreja, o batismo no Espírito Santo, e esse ardor missionário que Deus nos dá, Deus nos concede através do batismo no Espírito Santo, especialmente nos dias de hoje, não podemos mais perder tempo. Eu digo para você que está aqui no Halel, o Senhor não trouxe você à toa. Você nasceu mulher. Onde estão as mulheres aqui? Você nasceu homem. Os homens, por favor, se manifestem. Para um desígnio. Para um desígnio. Assim como Deus me tocou num encontro, num retiro, e eu ainda estava citando a Lolita aqui. Quanta Lolita foi para mim testemunho, exemplo. E mãe educadora, ela nem pode imaginar. Hoje nós não temos tanto contato. Mas nos inícios, há anos atrás, como a Lolita, nos encontros em que ela estava, ela me orientava.
Ela dava a palavra certa para mim. Ela me aconselhava. É muito importante para a nossa vocação, para o nosso chamado, nessa experiência de vivermos o masculino e o feminino, nós temos pessoas que nos aconselham. Eu me recordo, num congresso nacional, também em Ribeirão Preto, em Itaici, que eu conheci um rapaz, ele tinha problemas de dependências de droga. E esse rapaz, ele se apaixonou logo por mim, e eu também já entrei na dele. Fiquei assim, caidinha por ele. Mas nós passamos o congresso inteiro naquele elevar, né? A gente ficou levado um com o outro, como diziam os antigos. Aquela troca de não só de olhar, mas já de mãos dadas, já começamos ali um relacionamento. Só que o pessoal da cidade dele, vendo já a minha caminhada, até o que eu já havia sofrido na minha história, me disse: olha, Lu, aquele rapaz, ele é bom, ele está começando agora, mas ele não é para você. Eu fiquei com muita raiva. Fiquei muito chateada, magoada, porque eu achei que ninguém devia se intrometer na minha vida. Afinal de contas, o rapaz estava se convertendo, eu precisava ajudá-lo, e eu achava que eu ia ser um instrumento de salvação para ele. E eles me disseram: olha, você não vai salvar esse rapaz. Quem é salvador desse rapaz é Jesus Cristo. Você não é salvador. Mas eu continuei. Nós continuamos a nos comunicar, e ele vinha de vez em quando na minha cidade, Lorena. Eu fui no Rio, na cidade dele, fomos para a praia. Chegou lá, ele quis rolar comigo sexo. E aí, como é que eu ia fazer? Eu estava sozinha, na areia. Me fez questão de me levar numa praia assim, bem deserta, romântica. Eu estava toda envolvida. Naquela época, eu gostava muito de caipirinha, né? Até falo no meu livro, Eu Vi o Senhor, que quando eu morresse, eu queria chegar no céu com cachoeiras e cachoeiras, espumas e espumas de cerveja. Então, eu gostava mesmo. Até hoje dá água na boca, mas hoje já não tem mais essas questões. E o rapaz, então, ele quis mesmo fazer sexo comigo, que para ele era natural. E eu me esquivei, saí por cima, não sei nem como. E ele, então, disse assim para mim: sabe o que é? Eu estou acostumado a mexer com mulher assim. Para mim, tem o filé mignon, tem a alcatra, tem do colchão duro. E é assim. Somente que eu estou diante de um filé mignon, nem sei se era, né, gente? Mas ele quis para cantar, dar a última cartada. Estou diante de um filé mignon e vou ficar com água na boca. E eu dei no pé, saí correndo. São coisas bobeirinha, é bobeira, mas é algo que para mim foi muito importante, me livrar daquela situação. Aí eu disse antes, recordei uma frase que eu disse para ele: olha a importância de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Antes de dar no pé, eu disse para ele: olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Me veio essa frase de São Paulo, da carta aos Coríntios. Eu estava iniciando, eu começava a estudar a palavra de Deus. A importância de termos Deus no coração. A importância de termos controle sobre a nossa afetividade, sobre a nossa sexualidade, não pelas nossas forças, pela nossa humanidade, porque eu ali não tinha nenhuma condição de superar aquela situação, porque eu estava apaixonada, eu estava envolvida, eu estava carente. Eu havia perdido meu marido há 2 anos atrás, então eu estava carente de afetos. Mas
a graça de Deus, a força da palavra do Senhor foi mais forte, sobressaiu em mim na hora em que eu podia ter rolado na praia com ele. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para falar, não é porque nós somos homens e mulheres de Deus, porque nós vivemos numa comunidade, Luzia, vivendo em comunidade, ou você com seu grupo, ou aqui esta banda, né, Bom Pastor maravilhosa, que nós não vamos passar por tentações. Mas aí que está, nós vencemos e vamos sendo curados pelo poder do Espírito Santo. Hoje, quando eu olho para trás aquela situação daquele rapaz, eu fico me pensando, eu até me vejo como ridícula, mas eu não posso me ver como ridícula, porque eu era uma jovem com todas as emoções e com todos os meus afetos necessitados. Não tenha medo dos seus afetos, enfrente-os. Não tenha medo da sua sexualidade, enfrente-a. Enfrente-a à luz do Espírito, à luz da palavra de Deus, à luz de um bom aconselhamento, como eu dei aqui, exemplo da Lolita, à luz de você se defrontar com a sua verdade e perceber que você precisa deixar-se trabalhar por Deus. E nos nossos tempos, nós temos ainda esta gravidade de que o homem e a mulher de Deus, religioso, religiosa, o jovem religioso, ele é arcaico, não se usa mais, mas pelo contrário, Jesus continua a chamar. Jesus continua a chamar homens e mulheres, não só para uma sadia convivência, para a bênção do que é o homem e a mulher, mas Deus continua a chamar você e eu para o seu serviço. Quem disse que Jesus não está chamando você hoje, hein? Quem disse? Quem disse? Feche os seus olhos agora. E mais do que falar, vamos rezar. Diga, Senhor Jesus, a sua bênção está sobre mim. A sua graça está sobre mim. Obrigado pela força do teu Santo Espírito. Que está me dando tomar consciência da tua palavra. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profetas das nações. Agora espera um instantinho em silêncio, refletindo sobre esse chamado de Deus. Eu vou ler e você vai escutar o que o Senhor está falando a você. Qual é o seu nome? Antes que no seio fosses formado, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. No ventre da sua mãe eu formei você, sexuado, mulher. Eu já havia formado, tecido as suas fibras de homem, com todas as riquezas e com todo o caráter de homem. E você, que é mulher de mulher.
Eu te escolhi, não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Você aqui pode colocar para Deus os seus medos. Você que se pergunta, mas como Deus pode ter me chamado desse jeito? Me formado desse jeito? Me tecido desse jeito? Você que não se aceita. A graça e a força do Espírito Santo está aqui nessa tenda. E a presença do Senhor se manifesta sobre nós. O seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. A força da sua presença. Desse Deus que é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tenha medo de responder ao Senhor. Não tenha medo de entregar agora a sua afetividade, a sua sexualidade, a sua personalidade, a sua história de vida, da família que você veio. Tudo que você é. E diga com fé: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, Jesus. Agora diga comigo: e eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Pense nessa palavra. Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Toda incapacidade, todo medo, insegurança, toda ingenuidade, o Senhor agora quer curar. Replicou, porém, o Senhor: não diga sou apenas uma criança. Não diga sou uma criança. Não fica pondo defeito em você. Não fica deixando a hora para depois. Não diga sou apenas uma criança, eu ainda tenho que caminhar muito. Eu ainda tenho muito o que fazer, eu ainda tenho muito o que crescer. Não fique adiando a hora. Não fique olhando para o tempo e para o futuro. A hora é agora. Porque irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverá temer, porque eu estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Eu sei que esta palavra não foi apenas para mim, que marcou meu coração, mas é para você hoje, para o dia que se chama hoje. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da salvação. Se você quer, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu escuto o seu chamado. Eu escuto o seu apelo. Como uma criança eu tenho medo.
Mas faça-se em mim, Senhor, o que tu quiseres. Porque é o Senhor que vai me livrar de todo mal. E por isso eu não devo ter medo. Obrigado, Senhor. Nós vos agradecemos, Jesus. Bendito seja, Senhor. Amém. E nós não devemos ter medo de separar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Eu me recordo de um fato muito importante da comunidade Canção Nova. Nós tínhamos a banda Canção Nova. A banda Canção Nova, ela já havia gravado um CD, já estava assim tocando por todo o Brasil. Somente que eu, como mãe, posso falar isso, mãe espiritual, não tenho receio, como testemunho. Somente que o fundador, o Padre Jonas, e a própria comunidade começou a perceber que a banda Canção Nova, que era constituída de moças e rapazes, como vocês, aqui, banda Bom Pastor, não estava dentro dos trilhos de Deus. Haviam coisas desarticuladas também no relacionamento deles. Não assim coisas gravíssimas, mas relacionamentos. E o que fez o Monsenhor? Ele destituiu toda a banda Canção Nova. Ele chamou cada membro da banda Canção Nova e disse: a partir de agora, todos estão afastados. Não existe mais banda Canção Nova. E eu vou enviar cada um para um setor diferente. O Dunga foi para a lanchonete, fritar pastel, foi para limpar pia, foi para servir no balcão. E assim foi, cada um foi para um trabalho diferente. E nós ficamos naquela época praticamente sem músicos. Totalmente. E o que fez o Monsenhor? Hoje é Monsenhor, mas ele é o Padre Jonas. Ele chamou os mais novinhos, pessoas novatas que estavam entrando na comunidade, que não tinha assim nenhuma capacidade, vamos dizer, profissional de cantar. Mas ele chamou uma menininha que até hoje está lá em Curitiba, a Rogéria, servindo na comunidade de Curitiba, e disse assim: Rogéria, você vai cuidar para mim do meu ministério de música, porque eu não quero uma banda, eu quero um ministério de música. Deus não precisa de banda, quer dizer, no sentido, não é que eu esteja falando mal da banda, mas Deus não precisa de estrelas, de artistas. Deus precisa de ministério. E eu preciso de um ministério de música. E ela falou: mas como? Eu não tenho capacidade. Ele disse: mas eu preciso de você. Convocou você. Convocou a Rogéria. E a Rogéria começou com aqueles iniciantes a tocar naquele período. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois de 9 meses, o Padre Jonas percebeu que estava na hora, que aqueles que permaneceram conosco, porque alguns não aguentaram a correção, foram embora, porque era correção dentro da área especialmente afetiva, dentro da área de relacionamentos masculino e feminino, dentro da área de convivência fraterna. Então, alguns não resistiram, foram embora, partiram para outra. Hoje até, graças a Deus, estão engajados em outras coisas na igreja também. Mas os que permaneceram,
Por volta de 9 meses depois, o Padre Jonas foi chamando aqueles que ele achava que tinha condições de ir voltando. Voltou o Dunga, foi voltando o Fábio Ramiel, foi voltando. Todos aqueles que faziam parte daquele trabalho musical, da banda Canção Nova, mas que por algum momento, determinada situação, alguma hora, começaram a não mais viver aquilo que era o chamado para Deus, aquilo que o Padre Roberto pregou hoje, que foi tão importante na missa, não sei se vocês estavam, sobre a música cristã. E já dentro deles havia um novo coração. E na medida que esses jovens foram chamados, o Padre Jonas não instituiu uma banda, mas instituiu um ministério, como vocês aqui são um ministério. Por quê? Porque ministério é um dom, está a serviço da igreja, a serviço do povo, e não a serviço de si mesmo. E não a serviço da sua vaidade. E não a serviço das suas ambições, mas a serviço de Deus. E por que eu contei isto? Eu contei isto porque muitas coisas acontecem na nossa vida que parecem podas, e são podas mesmo. E no momento que acontece, nós achamos que não vai nascer outra coisa nova, que não vai ter condição, que parece que se perdeu tudo. Mas aí que está, do velho Deus tira o novo. No que você está vivendo hoje, nos seus anseios, pode ser que você esteja dizendo, mas puxa vida, eu trabalhei, eu me esforcei, eu tive sonhos, eu idealizei, eu projetei, mas parece que foi tudo perdido. E aí você foi colocado num canto, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu ministério. Mas pode saber, não tenha medo, porque quer rapaz, quer moça, quer homem ou quer mulher, Deus está investindo em você quando esconde você. Naquele tempo Deus escondeu o Dunga lá na lanchonete, ficou lá fritando pastel. Não estou desfazendo de quem frita pastel, mas para um músico que estava acostumado ao palco, estava acostumado aos aplausos, ter que voltar e dar passos que ele jamais podia imaginar, de humilhação, até vamos dizer de decadência, Deus permite para que nós possamos nos conhecer melhor. É muito importante para nós nos conhecermos, porque na história de amor de Deus para conosco, se nós não nos conhecemos, nós não chegamos à nossa vocação e à nossa missão. O Senhor quer que a nossa missão nasça da pobreza humana. Nós somos humanos. Nós queremos já nascer perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas algo mais importante do que tudo, o Senhor nos concede, é o chamado individual. O Senhor nos chama individualmente para depois nos chamar em grupo. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero convidar você, se você tiver alguma pergunta também, ainda tem alguns minutinhos. Acho que é muito importante abrir também para você reagir. Alguma pergunta, nós estamos disponíveis para isso. A senhora vai trazer a palavra de Deus.
Dia 8/8/2008, aqui em Cachoeira Paulista, pedi ao Senhor que tirasse uma palavra para levar para os intercessores, para todos, ouvir a palavra certa. Levando para Uberaba também, né? A palavra a Jeremias 1, vocação, né? É o 4, vocação de Jeremias. Venha a mim, palavra do Senhor. Antes de formar-te no teu seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. É a mesma passagem. Nós vivemos em comunidade, Canção Nova, onde o nosso chamado é o masculino e o feminino vivendo em sadia convivência. Aqui nós somos chamados à castidade, na vocação que Deus nos chamar. Muitas pessoas podem pensar que viver em comunidade é só solteiros. Não, cada comunidade, cada chamado, cada carisma, Deus dá um modo de viver, um chamado, né? E para nós somos o masculino e o feminino vivendo em sadia convivência. Os solteiros em sadia convivência. Nós temos um profundo respeito um pelo outro. E interessante, gente, quando é chamado, nós somos capazes, Deus dá a força e a capacidade de viver. Nós somos irmãos, nós nos respeitamos. Quando somos chamados ao casamento, existem aqueles jovens que dentro da comunidade, ora um, ora outro, encontram dentro da própria comunidade o rapaz, a moça, e começam a namorar. Tem todo um critério para isso. E nesse namoro começa um relacionamento de conhecimento. Para nós, namorar é muito importante quando o jovem é chamado a fazê-lo. Não ter medo de namorar. Somente que é esse namoro que nós vamos santificando um ao outro na medida que nós vamos nos conhecendo. E mesmo que a moça ou o rapaz não case com ele ou ela, pelo menos eles se edificaram, eles se conheceram, ajudaram um ao outro a se preparar para a vocação que Deus tem no chamado. Muitas meninas ou rapazes que tiveram a oportunidade de namorar na comunidade, depois encontraram outro, perceberam que o seu chamado não era o chamado ao casamento, mas descobriram que era um chamado ao celibato, que era um chamado ao sacerdócio. Outros namoraram, noivaram, casaram. Hoje a Canção Nova tem muitos casais, graças a Deus. E muitos casais de namorados também, que vão passando por um processo de conhecimento, de cura interior, de relacionamento, de formação humana. E esse namoro vai amadurecendo. Por quê? Porque Deus quer para nós homens novos para um mundo novo. A Canção Nova, ela é feita e nós acreditamos que é essa sociedade que Deus quer, desta graça de vivermos na maturidade o chamado que Deus tem para nós. Não adianta constituirmos casamentos como nós estamos vendo. Temos a certeza que você, como jovem que está aqui, sonha com uma família. Você chamado ao casamento. Mas sonha com uma família, talvez nem como a sua que você tem hoje. Mas é preciso começar de jovem. É preciso começar no namoro. É preciso começar, inclusive, no respeito que você tem com as suas colegas. É preciso dar-se a conhecer.
A mesma coisa. Muitos têm esse desejo. Será que o Senhor, Ele me chama para uma vida celibatária? Ou Ele me chama para o sacerdócio? Mas eu sou atraído por mulher. Mas claro que você é atraída por mulher. Gostei tanto do que Dom Alberto falou um dia desses para nós, uma ordenação sacerdotal. Nós temos dentro de nós a nossa afetividade e sexualidade. Isso significa que nós somos normais. Você ser atraído por um rapaz ou uma moça, você que é rapaz ou você homem. Por quê? Porque você é normal. Mas aí que tá, por causa do reino de Deus, você faz uma escolha. Você sente chamado ao celibato? Nós temos aqui um caso, a Margleis, que foi para o celibato muito jovem. Ah, mas eu vou, só quando eu tiver lá meus 30, 35 anos, quem sabe eu vou optar pelo celibato. Não, Deus pode chamar você para o celibato muito jovem. Assim como pode chamar para o casamento. Assim como chama os rapazes para o sacerdócio. O importante é nós sabermos que no chamado em que Deus tem para nós, nós optamos para a santidade. Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero convidar você para ficar em pé. Vamos cantando. Mas antes, vamos pedir ao Senhor a graça de confirmar em nós o que Ele tem designado perfeitamente no seu plano de amor para nós e para aqueles que nós amamos. Oremos, irmãos. Louvemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque Obrigado pela minha vida. Porque a sua vontade para nós, ela será realizada na medida em que formos acertando cada passo. Não na nossa história completa, mas em cada passo. Diga para Jesus que você está disposto a acertar no passo hoje. O passo de amanhã, Ele dará condições para você. O que está vindo agora, como o primeiro passo, como dar o seu sim. É esse sim, é essa graça, é esse passo, é essa iniciativa. É isso que importa agora. Obrigado, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo, irmãos. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós vamos encerrando, cantando e agradecendo a Deus. Bendito seja o Senhor por isso.